Sexta parte do livro Crônicas de Além Túmulo. O Grande Missionário, 28 de setembro de 1936. Como as demais criaturas terrenas, o grande missionário de Lyon, que se chamou Hippolyte Rivali ou Allan Kardec, foi catalogado em 3 de outubro de 1804 nas Estatísticas Humanas, retomando um organismo de carne para cumprimento de sua maravilhosa tarefa. 132 anos são passados sobre o acontecido e o apóstolo francês é lembrado carinhosamente na memória dos homens. Professor dedicado ao seu grandioso ideal de edificar as almas, discípulo eminente de Pestalozzi, Allan Kardec trazia, desde o início de sua mocidade, a paixão pelas utilidades das coisas do espírito. Suas obras didáticas estão cheias de amor e esse apostolado. Até depois de 50 anos, sua palavra confortadora e sábia dirigiu-se às escolas. Seus fosfatos foram consumidos nos mais nobres labores do intelecto. Em favor da formação da juventude, suas mãos de benfeitor edificaram o espírito da infância e da mocidade da sua pátria. Sua vida de homem está repleta de grandes renúncias e sublimes dedicações. Nunca os insultos e as ações dos traidores lhe entibiaram o ânimo de soldado do bem. Os espíritos das estradas do mundo não lhe trucidaram o coração temperado no aço da energia espiritual e no ouro das convicções sadias que lhe povoaram toda a existência. Recordando a beleza perfeita dos planos intangíveis que vinha de deixar para cumprir na terra a mais elevada das obrigações de um missionário. Sob as vistas amoráveis de Jesus, Allan Kardec fez da sua vida um edifício de exemplos enobrecedores, esperando sempre a ordem do Mestre Divino para que as suas mãos intrépidas tomassem a charrua das ações construtoras e edificantes. Só depois de 50 anos, sua personalidade adquiriu a precisa preponderância e sua atividade. O desdobramento necessário, prestigiando-se a sua tarefa na codificação do Espiritismo, que vinha trazer à humanidade uma nova luz para a solução do amargo problema do destino e da dor. Ninguém como ele compreendeu tanto a necessidade da intervenção das forças celestes para que as conquistas do pensamento humano, sintetizado no surto das civilizações, não se perdessem na noite dos materialismos dissolventes. Ele sentiu, refletindo as poderosas vibrações do alto, que os seus contemporâneos preparavam a extinção de toda a crença e de toda a esperança que deveriam fortalecer o espírito humano nas dolorosas transições do século XX. As especulações filosóficas e científicas de Comte, Virchow, Butcher e Mariscott, aliadas ao sibaritismo dos religiosos, teriam eliminado totalmente a fé da humanidade no seu glorioso porvir espiritual em todos os setores da civilização do Ocidente, se o missionário de Lyon não viesse trazer aos homens a cooperação de sua renúncia e dos seus abençoados sacrifícios. Quando Jesus desceu um dia à terra para oferecer às criaturas a dádiva da sua vida e do seu amor, seus passos foram precedidos pelo de João Batista, que aceitara a dolorosa tarefa de precursor, experimentando todos os martírios no deserto. O Consolador prometido à terra pelo coração misericordioso do Divino Mestre, e que é o Espiritismo, teve o sacrifício de Allan Kardec, o precursor da sua gloriosa disseminação no peito atormentado das criaturas humanas. Seu retiro não foi a terra brava e estéril da Judéia, mas o deserto de sentimentos das cidades tumultuosas, no burburinho das atividades dos homens, no turbilhão das suas lutas, ele experimentou na alma, muitas vezes, o fel do apodo e do insulto das malevolentes e dos ingratos. Mas sua obra aí ficou como o roteiro maravilhoso do país abençoado da redenção. Espíritos eminentes foram ao mapa de suas atividades para conhecerem melhor o caminho.
Flammarion se embriaga no perfume ignorado dessas terras misteriosas do novo conhecimento, descobertas pela sua operosidade de instrumento do Senhor, e apresenta ao mundo as suas novas teorias cosmológicas, enchendo a fria matemática astronômica de singular beleza e suave poesia. Sua obra, Les Forces Naturelles Inconnues, é um caminho aberto às indagações científicas que teriam mais tarde, com Ritchie, amplos desenvolvimento. Gabriel Delany e Leon Diniz se inflamam de entusiasmo diante das obras do mestre e ensaiam a filosofia espiritualista, inaugurando uma nova época para o pensamento religioso, alargando as perspectivas infinitas da ciência universal. E desde os meados do século que passou, a figura de Kardec se eleva cada vez mais no conceito dos homens. O interesse do mundo pela sua obra pode ser conhecido pelo número de edições de seus livros, e na hora que passa cheia de nuvens nos horizontes da terra e de amargas apreensões no seio de suas criaturas, nenhuma homenagem há mais justa e mais merecida do que essa que se prepara em todos os recantos onde a consoladora doutrina do Espiritismo plantou a sua bandeira como preito de admiração ao ilustre e benemérito codificador. O Brasil evangélico deve orgulhar-se das comemorações que levará a efeito, lembrando a personalidade inconfundível da grande missionário francês, porque a obra mais sublime de Allan Kardec foi a reedificação da esperança de todos os infortunados e de todos os infelizes do mundo, no amor de Jesus Cristo. Conta-se que logo após a sua desencarnação, quando o corpo ainda não havia baixado ao Père Lachaise para descansar à sombra do dolmen dos seus valorosos antepassados, uma multidão de espíritos veio saudar o mestre no limiar do sepulcro. Eram antigos homens do povo, seres infelizes que ele havia consolado e redimido com suas ações prestigiosas, e quando se entregavam às mais santas expansões eletivas, uma lâmpada maravilhosa caiu do céu sobre a grande assembleia dos humildes, iluminando-a com uma luz que, por sua vez, era formada de expressões do seu Evangelho segundo o Espiritismo, ao mesmo tempo em que uma voz poderosa e suave dizia do infinito: Kardec, regozija-te com a tua obra, a luz que acendeste com os teus sacrifícios na estrada escura das descrenças humanas, vem felicitar-te nos pórticos misteriosos da imortalidade. O mel suave da esperança e da fé que derramaste nos corações sofredores da terra, reconduzindo-os para a confiança da minha misericórdia. Hoje se entorna em tua própria alma, fortificando-te para a claridade maravilhosa do futuro. No céu estão guardados todos os prantos que choraste e todos os sacrifícios que empreendeste. Alegra-te no Senhor, pois teus labores não ficaram perdidos. Tua palavra será uma bênção para os infelizes e desafortunados do mundo, e ao influxo de tuas obras a terra conhecerá o Evangelho no seu novo dia. Acrescenta-se então que grandes legiões de espíritos eleitos entoaram na imensidade um hino de hosanas ao homem que organizara as primícias do Consolador para o planeta terreno e que, escoltado pelas multidões de seres agradecidos e felizes, foi o mestre em demanda das esferas luminosas receber a nova palavra de Jesus. Kardec, eu não te conheci e nem te poderia entender na minha condição de homem perverso da terra, mas recebe no dia em que o mundo lembra, comovido a tua presença entre os homens, o preito da minha amizade e da minha admiração. Pequeno engano do cronista, uma nota do livro. Pequeno engano do cronista, pois que o corpo foi sepultado primeiramente no cemitério de Montmartre, a transladação dos despojos para o dolmen de Père Lachaise fez-se um ano depois. Nota da editora.
A Lenda das Lágrimas, 27 de novembro de 1936. Rezam as lendas bíblicas que o Senhor, após os 6 dias de grandes atividades da criação do mundo, arrancado do caos pela sua sabedoria, descansou no sétimo para apreciar a sua obra. E o Criador via os portentos da criação, maravilhado de paternal alegria. Sobre os mares imensos voejavam as aves alegres. Nas florestas espessas desabrochavam flores radiantes de perfumes, enquanto as luzes da imensidade classificavam as apoteoses da natureza, resplandecendo no infinito para louvar-lhe a glória e lhe exaltar a grandeza. Jeová, porém, logo após a queda de Adão e depois de expulsá-lo do paraíso, a fim de que ele procurasse na terra o pão de cada dia com o suor do trabalho, recolheu-se entristecido aos seus imensos impérios celestiais, repartindo a sua obra terrena em departamentos diversos, que confiou às potências angélicas. O paraíso fechou-se então para a terra, que se viu insulada no seio do infinito. Adão ficou sobre o mundo com a sua descendência amaldiçoada, longe das belezas do Éden perdido, e no lugar onde se encontravam as grandiosidades divinas, não se viu mais que o vácuo azulado da atmosfera. E o Senhor, junto dos serafins, dos arcanjos e dos tronos, na sagrada curo da sua misericórdia, esperou que o tempo passasse. Escoavam seus anos até que um dia o Criador convocou os anjos a que confiara a gestão dos negócios terrestres, os quais lhe deviam apresentar relatórios precisos acerca dos vários departamentos de suas responsabilidades individuais. Prepararam-se no céu festas maravilhosas e alegrias surpreendentes para esse movimento de confraternização das forças divinas. E no dia aprazado, ao som de músicas gloriosas, chegavam ao paraíso os poderes angélicos encarregados da missão de valer pelo orbe terreno. O Senhor recebeu-os com a sua bênção do alto do seu trono bordado de lírios e de estrelas, e, diante da atenção respeitosa de todos os circundantes, falou ao anjo das luzes: Senhor, todas as claridades que criastes para a terra continuam refletindo as bênçãos da vossa misericórdia. O sol ilumina os dias terrenos com os resplendores divinos, vitalizando todas as coisas da natureza e repartindo com elas o seu calor e a sua energia. Nos crepúsculos, o firmamento recita os seus poemas de estrelas e as noites são ali classificadas pelos raios tênues e puros, pelas plenilúnios divinos. Nas paisagens terrestres, todas as luzes evocam o vosso poder e a vossa misericórdia, enchendo a vida das criaturas de claridades benditas. Deus abençoou o anjo das luzes, concedendo-lhe a faculdade de multiplicá-las na face do mundo. Depois veio o anjo da terra e das águas, exclamando com alegria: Senhor, sobre o mundo que criaste, a terra continua alimentando fartamente todas as criaturas. Todos os reinos da natureza retiram dela os tesouros sagrados da vida, e as águas que parecem constituir o sangue bendito da vossa obra terrena, circulam no seu seio imenso, cantando as vossas glórias incomensuráveis. Os mares falam com violência, afirmando o vosso poder soberano, e os regatos macios dizem nos silvedos da vossa piedade e brandura. As terras e as águas do mundo são plenas afirmações da vossa magnífica complacência. E o Criador agradeceu as palavras do servidor fiel, abençoando-lhe os trabalhos. Em seguida, falou radiante o anjo das árvores e das flores: Senhor, a missão que concedesse aos vegetais da terra vem sendo cumprida com sublime dedicação. As árvores oferecem sua sombra, seus frutos e utilidades a todas as criaturas, como braços misericordiosos do vosso amor paternal, estendidos sobre o solo do planeta. Quando maltratas, sabem ocultar suas angústias, prestando sempre com abnegação a nobreza o concurso da sua bondade, à existência dos homens.
Algumas, como o sândalo, quando dilaceradas, deixam extravasar de suas feridas taças invisíveis de aroma, balsamizando o ambiente em que nasceram. E as flores, meu Pai, são piedosas demonstração das belezas celestiais nos tapetes verdoengos da terra inteira. Seus perfumes falam em todos os momentos da vossa magnanimidade e sabedoria. E o Senhor, das circunstâncias do seu trono radioso, abençoou o servo fiel, facultando-lhe o poder de multiplicar a beleza e as utilidades das árvores e das flores terrestres. Logo após, falou o anjo dos animais, apresentando a Deus um relato sincero a respeito da vida dos seus subordinados. Os animais terrestres, Senhor, sabem respeitar as vossas leis, acatar a vossa vontade, todos vivem em harmonia com as disposições naturais da existência que a vossa sabedoria lhes traçou. Não abusam de suas faculdades procriadoras e têm uma época própria para o desempenho dessas funções, consoante os vossos desejos. Todos têm a sua missão de cumprir e alguns deles se colocaram abnegadamente ao lado do homem para substituí-lo nos mais penosos misteres, ajudando-o a conservar a saúde e a buscar no trabalho o pão de cada dia. As aves, Senhor, são turíbulos alados, incensando do altar da natureza terrestre o vosso trono celestial. Cantando as vossas grandezas ilimitadas, elas se revezam constantemente para vos prestarem essa homenagem de submissão e de amor. E enquanto algumas cantam durante as horas do dia, outras se reservam para as horas da noite, de modo a glorificarem incessantemente as belezas admiráveis da criação, louvando-se a sabedoria do seu autor inimitável. E Deus, com um sorriso de júbilo paternal, derramou sobre o delicado mensageiro as vibrações do seu divino agradecimento. Foi quando então chegou a vez da palavra do anjo dos homens. Taciturno e entre angústias, provocando a admiração dos demais pela sua consternação e pela sua tristeza, exclamou compungidamente: Senhor, ai de mim! Enquanto meus companheiros vos podem falar da grandeza com que são executados os vossos decretos na face do mundo, pelos outros elementos da criação, não posso afirmar o mesmo dos homens. A descendência de Adão se perde num labirinto de lutas criado por ela mesma, dentro das possibilidades do seu livre-arbítrio. É engenhosa e sutil a inventar todos os motivos para a sua perdição. Os homens já criaram toda sorte de dificuldades, desvios e confusões para a sua vida na terra. Inventaram ali a chamada propriedade sobre os bens que vos pertencem inteiramente, e dão curso a uma vida abominável de egoísmo e ambição pelo domínio e pela posse. Toda a terra está dividida indebitadamente e as criaturas humanas se entregam à tarefa absurda de destruição das vossas leis grandiosas e eternas. Segundo o que observo no mundo, não tardará que surjam os movimentos homicidas entre as criaturas, tal a extensão das ânsias incontidas de conquistar e possuir. O anjo dos homens, todavia, não conseguiu continuar. Convulsivos soluços embargaram-lhe a voz, mas o Senhor, embora amargurado e entristecido, desceu generosamente do sólio de magnificências divinas e, tomando-lhe as mãos, exclamou com bondade: A descendência de Adão ainda se lembra de mim? Não, Senhor, desgraçadamente os homens vos esqueceram, murmurou o anjo com amargura. Pois bem, replicou o Senhor paternalmente, essa situação será remediada. E, alcançado as mãos generosas, fez nascer ali mesmo no céu um curso de águas cristalinas e, enchendo um cântaro com essas pérolas liquefeitas, entregou-a a seu último servidor, exclamando: Volte à terra e derrama no coração de seus filhos este licor celeste, e que chamarás água das lágrimas. Seu gosto tem ressalbos de fel, mas este elemento terá a propriedade de fazer que os homens me recordem, lembrando-se da minha misericórdia paternal.
Se eles sofrem e se desesperam pela posse efêmera das coisas atinentes à vida terrestre, é porque me esqueceram, olvidando a sua origem divina. E desde esse dia, o anjo dos homens derrama na alma atormentada e aflita da humanidade a água bendita das lágrimas remissoras. E desde essa hora, cada criatura humana, no momento dos seus prantos e das suas amarguras, nas dificuldades e nos espinhos do mundo, recorda instintivamente a paternidade de Deus e as alvoradas divinas da vida espiritual. Carta aberta ao Senhor Prefeito do Rio de Janeiro, dia 18 de dezembro de 1936. Senhor Prefeito do Distrito Federal, dirijo-me a Vossa Excelência para ponderar um dos últimos atos de sua administração na velha cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Não obstante as minhas condições de jornalista desencarnado e apesar do estado de guerra vigente no país. Todavia, declinando essas circunstâncias, devo confessar em defesa de meu gesto que minha palavra humilde não visa nenhum intuito político ou social do Brasil, para fixar-se somente na questão da humanidade. É verdade e inconteste que Vossa Excelência se torna duplamente respeitável, não só pela sua condição de autoridade suprema de uma cidade em que palpitam seguramente 2 milhões de corações humanos, senão também pela sua qualidade de sacerdote, e é talvez por isso que a minha ponderação se faz um tanto mais grave. Não lhe venho falar dos inquéritos administrativos nos departamentos públicos afetos à sua autoridade, e sim dizer-lhe ao seu ato pessoal, opondo o veto de subvenção de 50 contos concedida pelos seus antecessores ao abrigo Teresa de Jesus, instituição venerável que um punhado de espiritistas abnegados fundou no Rio há alguns anos, e que todos os cariocas se habituaram a admirar com o seu apoio e com o seu respeito. A atitude de Vossa Excelência é estranhável, não só em face de sua condição de ministro da Igreja Católica, como pelo seu conhecimento acerca das misérias da nossa urbe, que os apaixonados do samba brasileiro apelidaram de cidade maravilhosa. 50 contos, senhor prefeito, como subvenção a uma instituição dessa natureza que já conseguiu afastar os antros viciosos algumas centenas de criaturas, infundindo-lhes a noção de dever social, cívico e humano, modelando heróis para os combates com as adversidades terrenas, representa uma porcentagem muito mesquinha em face das verbas despendidas com as obras santuárias dos serviços públicos. Suntuárias. Antes de regressar desse mundo, onde perdi todas as ilusões e todas as esperanças com respeito à objetivação de uma sociedade organizada na base dos verdadeiros interesses cristãos, muitas vezes deixei escapar do peito dilacerado o meu grito de dor pela nossa infância desvalida. Enquanto os governos instituíam as mais grossas subvenções para as festas carnavalescas e para a propaganda turística do Brasil no estrangeiro, via eu as nossas crenças desamparadas, doentes e esqueléticas, estendendo a mão mirrada à piedade das praças públicas. Se as dores não me viessem sufocar tão cedo os sagrados entusiasmos do coração, teria objetivado um largo movimento intelectual em favor da instituição do livro e do pão para o menino dos vossos morros, onde com as vozes inocentes do samba se misturam os gemidos de todas as misérias. Veja, pois, Excelência, a necessidade de subvencionarem largamente todas as iniciativas socialistas que se organizem para proteger a criança desamparada, que virá a ser o homem de amanhã, nesses tempos de negro materialismo que parece invadir todos os institutos criados com o rótulo da civilização cristã.
As autoridades legalmente constituídas tendem a colocar os interesses humanos acima de todos os preconceitos sociais e religiosos. Seu coração de administrador e de cristão possui vasta experiência desses assuntos, sendo desnecessário que a minha palavra lhe encareça a inoportunidade do seu afeto pessoal a esse auxílio financeiro à instituição referida, que é um admirável núcleo cultural do Rio de Janeiro, onde se criam as células sadias do organismo coletivo do amanhã. Vossa Excelência não ignora que todas as questões transcendentes apresentadas como insolúveis às vistas dos sociólogos modernos, complicando o mecanismo da sua vida dos povos, são de natureza educativa. Os problemas brasileiros são quase todos dessa ordem. Bem sabe que, mesmo em nossa história, existem páginas que implicam em si a veracidade do que afirmamos. Não se lembra da luta armada de Canudos, onde pereceram tantas energias da mocidade brasileira? O resultado dessa campanha seria outro se, em vez de primeira expedição militar, mandássemos para ali uma dúzia de professores. As armas a serem detonadas naquele ambiente sertanejo deveriam ser as do alfabeto, como asseverava o nosso Euclides. O banditismo do Nordeste, as falanges de Lampião, as multidões místicas e delinquentes que de vez em quando surgem no corpo nostálgico, mesológico de nossa evolução coletiva, são problemas do livro e nada mais. Desejaria, pois, o senhor prefeito do Distrito Federal absorver-se no partido político, nas intrigas de gabinete, nas homenagens dos louva-minheiros da autoridade pública, esquecendo-se da parte mais importante de suas atribuições junto à coletividade do seu país? Não acreditamos igualmente que o seu ato seja o fruto de uma represália à atitude desassombrada de criaturas estudiosas que tentam elucidar as questões da Igreja Católica, da qual é um delicado servidor. A luta é de princípio e não de personalidade, e esse combate ideológico é indispensável nos bastidores em que se processa a evolução das consciências e das doutrinas. E para todos os combates emanados do mesmo idealismo do Evangelho deveria existir, indubitavelmente, um traço de união acima de todas as instituições podem crescer no conceito das coletividades pelas suas conquistas, pelos seus poderes transitórios, pela sua fortuna, mas serão sempre assinalados pela ilusão, se lhes faltarem os princípios humanos da caridade. Conta-se aqui, senhor prefeito, que um dia quis o senhor reunir sob os seus olhos todos os sábios que chegavam na terra, teólogos eminentes, filósofos, artistas do pensamento e da ação, matemáticos, geometrias e literatos ilustres. Conta-se aqui, senhor prefeito, que um dia quis o senhor reunir sob todos os olhos todos os sábios que chegavam na terra, teólogos eminentes, filósofos, artistas do pensamento e da ação, matemáticos, geômetras e literatos ilustres. Senhor, dizia um deles, eu ampliei a técnica dos homens no problema das ciências. Eu, repetia outro, procurei imprimir uma fase nova às letras do mundo. Minha vida, senhor, exclamava ainda outro, foi toda empregada no laboratório em favor da humanidade. Mas o senhor replicou-lhes na sua misericórdia: todas as vossas ciências são respeitáveis, mas valerão muito pouco se não tivesses caridade. Toda sabedoria sem a bondade é como luz que não aquece, ou como flor que não perfuma. A questão da felicidade humana está claramente resolvida na prática do meu evangelho. Como a solução algébrica define os vossos problemas de matemática, o reino do céu ainda é a mansão prometida aos simples e pobres da terra que vêm a mim, isentos de soberba e vaidade. Aqui, senhor prefeito, não se mede o espírito pela posição que haja ocupado no mundo. A indumentária nada representa para as leis sábias e justas da espiritualidade.
Não obstante os seus conhecimentos teológicos, não se esqueça que os manuais dos santos são contemporâneos de teorias da Terra. A prática é bem outra e é desta que voltamos para lhe falar com argumentos mais firmes. Aproveite a oportunidade que Jesus lhe colocou em mãos e reconsidere seu ato, reparando-o. Sua memória será então abençoada pela infância brasileira, votada ao desamparo pelos nossos políticos que cuidam durante a vida inteira dos seus interesses e dos seus eleitorados. E um dia, quando não for mais o senhor prefeito municipal e sim o nosso irmão Olímpio, sem coração já há de vir sentir, nos mais recônditos retolhos da suavidade das mãos peludosas do jardineiro divino, plantando os lírios perfumados da paz nas profundezas do seu mundo íntimo. E quando essas flores destilarem nos seus olhos o aroma bendito das lágrimas de gratidão e reconhecimento, uma voz branda e suave murmurará aos seus ouvidos: guarda, meu filho, a minha recompensa. Regozija-te no Senhor, pois que foste meu servo e tiveste caridade. A Paz e a Verdade, 2 de janeiro de 1937. Os grandes espíritos que, sob a tutela amorosa de Jesus, dirigem os destinos da humanidade, reuniram-se há pouco tempo nos planos da erraticidade para discutir o método de estabelecer o gênio da paz na face da terra. A essa assembleia de sábios das coisas espirituais e divinas compareceram anciãos da Sociedade de Marte, estudiosos de Saturno, cientistas e apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida de nosso sistema solar. Estudaram reunidos todos os séculos passados, esmerilhando a antiguidade egípcia, as eras clássicas, o Império Romano, o advento do cristianismo, os tempos apostólicos, a Idade Média, a Revolução Francesa, o progresso científico e filosófico do século XIX e a última experiência dolorosa das criaturas humanas em 1914, concluindo que, depois de tantas ligações sábias e justas, a humanidade terrestre estaria preparada para receber em seu seio o gênio da paz, edificando-lhe um tempo no coração atormentado e sofredor. E os mentores dos destinos humanos deliberaram aceitar unanimemente essa hipótese, marcando, porém, um dia para a nova reunião coletiva a fim de ouvirem o mensageiro da paz, que partira com a tarefa de investigar todos os elementos ao seu alcance para a consecução desse grandioso projeto. E o mensageiro partiu, deixava os seus penates celestes cheios de harmonia e de carícias maravilhosas. O sistema solar era todo uma lira de luz, desferindo um cântico de glorificação a Deus no infinito dos espaços. Saturno com as suas luas e com seus anéis revolvitantes, Marte com os seus satélites graciosos, Vênus com a sua vida primária enchendo o céu de perfume e as estradas aéreas formadas no éter delicioso, alcatifadas de estéreis e flores evanescentes. Após atravessar essa região de beleza indefiníveis e depois de penetrar as chamas de ozônio que revestem as massas atmosféricas do orbe terrestre, colocando as criaturas vivas a salvo dos raios desconhecidos e mortíferos do espectro solar, o mensageiro sentiu-se oprimido sob uma atmosfera de fundo sufocante e em breve estudava a situação de todos os países para colher notícias necessárias aos seus superiores dos planos espirituais. No dia aprazado, comparecia torturado e abatido à presença dos seus maiores. Os anciãos veneráveis que haviam deliberado a sua vinda ao planeta Terra esperavam-no com expectativa promissora. Mas o nobre expediciário começou a expor as suas opiniões sem otimismo e sem esperança. Senhores, disse inicialmente, nossas previsões não se realizaram. A Terra toda, na atualidade, é um perigoso
rastilho de pólvora. Todas as nações estão prontas para a guerra. A luta ali é um pouco inevitável dos labores ideológicos das criaturas humanas. Procurei um lugar onde fosse possível estabelecer as minhas atividades sem encontrar elementos para esse fim, em parte alguma. Debalde tentei sobrepor as minhas influências nos gabinetes públicos, nas doutrinas da coletividade ou no santuário dos corações. Os homens ainda não conseguem entender nossos alvitres e conselhos. Nenhum deles cuida da necessidade de paz com sinceridade e desinteresse. Alguns falam em meu nome para que levantarem recompensas e honrarias nos torneios políticos ou libertários. Desgraçadamente, porém, não podem decidir das necessidades negras da guerra. Verificou-se na Assembleia Augusta e Respeitável um movimento penoso de assombro. Ali se encontravam espíritos diretores de povos e raças e de todos os ideais que nobilitam a humanidade. E os antigos gênios inspiradores das raças as germânicas solicitaram notícias dos seus subordinados, mas a entidade amiga respondeu com franqueza: os povos que se acham sob a vossa carinhosa tutela vivem a fase terrível do mais desenfreado armamentismo. A Alemanha já reocupou a Renânia, adquirindo igualmente o território de Sária e preparando-se para reconquistar o seu império colonial, antevendo as grandes guerras que se aproximam, que os alemães estão aproveitando todas as suas capacidades inventivas na criação de novos elementos de destruição nas atividades bélicas. Seus zeppelins atravessam todos os containers do mundo a pretexto de turismo, estudando a situação topográfica dos outros países, arquitetando um novo sonho de imperialismo internacional. Com a teoria do racismo, ela procura levantar o piano nefasto da sua hegemonia do globo, criando toda a espécie de aparelhos para o domínio do mundo. A Rússia prepara-se inventando novos empenhos para a indústria da guerra, arrancando o suor dos seus filhos para fomentar a sua sabedoria política na face da terra, incentivando revoltas e sacrifícios e sacrificando corações. A Polônia gasta na atualidade 1/3 dos orçamentos com as forças armadas e todas as outras pequenas nacionalidades que floresceram nas margens do Danúbio não escondem a sua posição na corrida armamentista destes últimos tempos, fortificando-se para a luta do porvir. E vieram os gênios inspiradores das raças latino, obtendo a mesma resposta. A França e a Itália, prosseguiu o embaixador solícito, que foram sempre as nações diretoras do pensamento da latinidade, estão entregues a todos os desregramentos da indústria da guerra. A primeira, dominada pelas obrigações de ordem política, colocam-se em uma posição perigosa em face dos países que eram seus antigos aliados. A segunda acaba de realizar a campanha condenável de conquista do território abissínio, com as quais objetos espetáculos da força. As aviações francesas e italianas, seus vasos de guerra, seus milhares de homens da infantaria motorizada, causam dolorosa surpresa aos espíritos pacifistas do mundo. A Espanha afoga-se numa onda incendiária de sangue, e todas as outras nações europeias, inclusive a Inglaterra, que desapareceram no mundo todas as lanças do seu dispor para a conservação do seu império colonial, se preparam para a carnificina do futuro. Não se pode esperar nenhum esforço em favor da paz por parte das raças latinas. E vieram em seguida os seres tutelares dos povos da Mongólia, recebendo idêntica resposta. A China está cheia de fogo e de sangue, o Japão repleto de associações secretas de espionagem para a realização dos projetos nipônicos da guerra futura.
As ilhas orientais estão dominadas pelo imperialismo do século, fomentando-se dentro delas as lutas sociais, políticas e religiosas. E chegaram depois nesse inquérito os gênios que presidem o destino das livres Américas, obtendo sempre a mesma resposta. Os vossos subordinados, exclamou o lúcido e bem informado mensageiro, inconscientes dos tesouros econômicos que possuem, perdem-se no labirinto de lutas políticas de todos os matizes. As nações do norte vivem idealizando todos os poderes destrutivos para serem utilizados na sua defensiva, esperando-se ali mais tarde o perigo das forças amarelas, atormentados pelos preconceitos. Entregam-se por vezes a linchamentos e distúrbios sociais incompatíveis com seu alevantado progresso. Os americanos do Sul esquecem suas possibilidades na solução do problema da concórdia humana, entregando-se de vez em quando aos excessos das paixões políticas que os arrastam à sangria fratricida das guerras civis, cujo único objetivo é multiplicar o número dos infelizes e dos desafortunados do mundo. Depois de penosas discussões vieram os grandes gênios inspiradores das ciências físicas, depois da humanidade terrestre. Todavia o gênio da paz confirmou com a sua palavra inflexível e dolorosa. Depois de penosas discussões vieram os grandes gênios inspiradores das ciências físicas e morais da humanidade terrestre. Todavia, o gênio da paz continuou com a sua palavra inflexível e dolorosa. Não se pode esperar um esforço sério das correntes religiosas da terra a favor da tranquilidade dos homens, com raras exceções, quase todas estão divididas em núcleos de combate recíproco dentro da atividade e interesses anticristãos. Quanto às ciências físicas, todas as suas atenções estão voltadas para o exemplo, para o extermínio e para a morte. Criaram-se na Terra os mais terríveis aparelhos de defesa antiaérea, o que fazem explodir aviões e outras poderosas máquinas de guerra, quase mortíferas, torpedos do ar e do mar, salientando-se o torpedeiro moderno, que poderá chegar a 2.800 toneladas e que destrói totalmente o alvo objetivando e atingido. Metralhadoras elétricas, cômodas e velozes de tiros rápidos, grandes, graças ao sistema rotativo, caminhões antiaéreos, oferecendo a capacidade para o tiro vertical de 15.000 metros. A Terra é um vasto pandemônio de armas, de maquinarias e munições. Percorri todas as cidades, todas as organizações e todos os lares, improficuamente. E a essa altura, quando a confusão de vozes se estabelecia no reino iluminado, onde se reuniam as falanges espirituais do infinito, o gênio da verdade, que era supremo diretor desse conclave angélico dos espaços, exclamou gravemente: Calai-vos, meus irmãos, ninguém na terra poderá colocar outro fundamento no seu ser, fundamento a não ser Jesus Cristo. A evolução moral dos homens será paga com os seus mais penosos tributos de sangue das suas experiências. As criaturas humanas conhecerão a fome, a miséria, a nudez, a carnificina e o cansaço para aprenderem o amor daquele que é o jardineiro divino dos seus corações. Transformarão as suas cidades em ossuários apodrecidos para saberem erguer os monumentos projetados no Evangelho do Divino Mestre. Chega de mensagens e arautos e mensageiros. No fumo negro da guerra, o homem terá a visão deslumbradora da luz maravilhosa dos planos divinos. E depois de uma pausa cheia de comoção e de lágrimas, o espírito de todos os presentes e lúcida entidade sintetizou: nunca haverá paz no mundo sem a verdade. E enquanto as aves celestes vocejavam nas atmosferas radiosas e esterilizadas do infinito,
E a luz embriagava todas as criaturas e todas as coisas num turbilhão de claridade e de perfumes. Ouvia-se uma voz indefinível, bradando da imensidade. Ninguém na terra pode lançar outro fundamento além daquele que foi posto por Jesus Cristo. E, confundida numa luz imensa e maravilhosa, a grande assembleia de paz, da paz, foi dissolvida. E aqui eu encerro a sexta parte do livro. Até a próxima.